A termodinâmica é uma área da física que estuda as transferências de energia. Busca compreender as relações entre calor, energia e trabalho, analisando a quantidade de calor trocadas em trabalhos realizados em um processo físico. A ciência termodinâmica foi inicialmente desenvolvida por pesquisadores que buscavam a forma de aprimorar as máquinas no período da Revolução Industrial, melhorando sua eficiência. Esses conhecimentos se aplicam atualmente em várias situações do nosso cotidiano. Por exemplo, máquinas térmicas, refrigeradores, motores de carros, processos de transformação de minérios e derivados de petróleo. Lei da termodinâmica. As leis fundamentais da termodinâmica regem o modo como o calor se transforma em trabalho e vice-versa. A primeira lei da termodinâmica se relaciona ao princípio da conservação de energia. Isso quer dizer que a energia é um sistema que não pode ser destruída nem criada, somente transformada. A fórmula que representa a primeira lei da termodinâmica é a seguinte: quantidade de calor é igual a trabalho vezes variação de energia. Assim, alguns autores utilizam a letra W para designar o trabalho. Assim como expressar a fórmula, assim, a quantidade de calor, o trabalho e a variação de energia interna possuem como unidade de medida o padrão de Joule. Um exemplo prático para a conservação de energia ocorre quando uma pessoa usa uma bomba para encher objeto inflável. Ela está usando força para colocar dentro do objeto. Isso significa que a energia cinética é usada para mover o pistão da bomba para baixo. ΔU será positivo se a temperatura do sistema aumentar. ΔU será negativo se o sistema da temperatura diminuir. Qzão será positivo se o sistema absorver o calor externo. Qzão será negativo se o sistema ceder calor ao meio externo. Tzinho será positivo se o sistema se expandir realizando trabalho sobre o meio externo. Tzinho será negativo se o sistema se contrair recebendo o trabalho do meio externo. Variação da energia interna. O termo ΔU refere-se à mudança de energia atribuída à energia cinética das partículas constituintes do sistema. Na situação de um gás ideal, diz-se que ΔU equivale ΔU igual a 3 sobre 2 N vezes R vezes T, ou ΔU igual a 5 sobre 2 N vezes R vezes T. Para quem não sabe, N equivale a número de mols, N constante universal dos gases ideais, que é 0,02 atm, kg por mol, ou 0,31 joule por mol. E a temperatura, representada pela letra T, dada em Kelvin. Analisando as fórmulas, percebe-se que caso não ocorra uma mudança de temperatura no sistema, sua energia interna permanece inalterada. Além disso, é importante dizer que para as máquinas térmicas que operam em ciclos, a variação da energia interna ao final de cada ciclo deve ser nula, pois, nesse ponto, o motor volta a operar com temperatura inicial. Transformações gasosas. Transformações gasosas são os processos em que o gás sofre mudanças em sua pressão, volume ou temperatura. São tipos de transformações gasosas. Transformação isobárica. Numa expansão isobárica, a quantidade de calor recebida pelo gás do meio exterior é a maior que o trabalho realizado no mesmo processo. Ou seja, variação de energia é igual a quantidade de calor menos trabalho. Ou seja, a quantidade de calor é maior que o trabalho. Transformação isométrica. Em uma transformação isométrica, o calor trocado pelo gás no meio exterior é igual ao trabalho realizado no mesmo. Então, ΔU vai ser igual a menos T. Dessa forma, nós temos que Q vai ser igual a T, que é trabalho. Transformação isovolumétrica. Na transformação isovolumétrica, isomérica ou ainda isocórica, a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor trocado pelo gás com o meio exterior. ΔU igual a Q menos T, como T igual a zero, obtemos ΔU igual a Q. Transformação adiabática. Em uma transformação adiabática, a variação de energia interna é igual ao módulo e de um sinal contrário ao trabalho realizado no mesmo processo. ΔU é igual a Qzão menos Tzão, e sendo que Qzão é igual a zero, temos ΔU menos Tzão. Ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot é um processo realizado por Sadi Carnot que idealiza o funcionamento do motor mais próximo ao ideal. Ele opera em 4 etapas. Primeiro, o gás absorve o calor de uma fonte quente, com isso ele dilata e empurra as paredes do recipiente. Segundo, o gás para de receber calor da fonte quente, com isso sua energia total é conservada. Porém, sua pressão, temperatura e volume são alterados. O volume continua se expandindo, porém a pressão e a temperatura são reduzidas. Terceiro,
Um gás é colocado em contato com reservatório de fonte fria, porém a temperatura é mantida e sua energia interna é reduzida. Logo, seu volume é reduzido. 4. Nessa última etapa, o gás é afastado da fonte fria e não há troca de calor. Com isso, a temperatura aumenta, consequentemente o volume também, mas com a pressão reduzida, a energia interna é conservada. Após a quarta etapa, o gás é novamente aproximado da fonte quente e o ciclo recomeça. Esse processo surgiu em resposta a uma pergunta feita no início do século XIX, que questionava o que deveria ser feito para melhorar a eficiência de uma máquina térmica, já que, de acordo com a segunda lei termodinâmica, não existe uma máquina perfeita. Logo, Sadi Carnot, assessor científico de Napoleão Bonaparte, determinou que a eficiência máxima de uma máquina térmica poderia ser obtida utilizando uma fonte de fria ou outra fonte quente, fazendo assim um processo reversível de transportações gasosas. Rendimento das máquinas térmicas. As máquinas térmicas são dispositivos que convertem parcialmente a energia térmica em química. Contidos em sua substância, tais como gases aquecidos, vapor de água ou gasolina, em trabalho, por exemplo, todos os tipos de motores a combustão interna e suas máquinas móveis a vapor. O rendimento das máquinas térmicas é uma grandeza adimensional dada pela razão entre a quantidade de trabalho mecânico excedido de uma máquina térmica e a quantidade de energia fornecida a ela de uma forma de calor. Nesse caso, nós temos N, que pode ser achado como R, igual a T sobre Q. Quanto maior o rendimento de uma máquina, maior será a sua eficiência. Em outras palavras, uma máquina térmica eficiente é aquela que produz mais trabalho, consumindo menor quantidade de recursos energéticos. Os motores de combustão interna, usados para impulsionar veículos como motocicletas, carros, caminhões e até mesmo aeronaves, são projetados para ser cada vez mais eficientes e poluir menos. Além disso, as transformações termodinâmicas sofridas pelas substâncias de trabalho são cíclicas. Isto é, ao final de cada ciclo, voltam a apresentar os mesmos valores de pressão, volume e temperatura. Rendimento das máquinas térmicas ideais. As máquinas térmicas ideais, também conhecidas como máquinas térmicas de Carnot, são teóricas e operam de acordo com o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot apresenta 4 etapas: 2 transformações isométricas, 2 transformações adiabáticas. Essas transformações são respectivamente extremamente lentas e extremamente rápidas, tornando esse ciclo impraticável em máquinas reais. No entanto, as máquinas reais são projetadas de forma que seu ciclo de operação se assemelhe ao máximo do ciclo de uma máquina ideal, de forma que apresenta maior rendimento possível. O rendimento das máquinas térmicas ideais é calculado pela seguinte equação: N igual a rendimento, N equivale a rendimento, N igual a TQ menos TF, dividido por TQ. Rendimento igual a 1 menos TF sobre TQ. TF é a temperatura da fonte fria, TQ é a temperatura da fonte quente, e é importante ressaltar que as temperaturas envolvidas nesses cálculos sempre devem estar em pé. Bom, a segunda lei da termodinâmica. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, a transferência de calor ocorre sempre de um pouco mais quente para um pouco mais frio. Isso ocorre de forma espontânea. Então, isso quer dizer que essas transformações são irreversíveis. Desse modo, não é possível que o calor se converta integralmente em outra forma de energia. Por esse motivo, o calor é considerado uma forma degradada de energia. E as grandezas físicas relacionadas à segunda lei da termodinâmica é a entropia, que corresponde ao grau de desordem de um sistema. À medida que a entropia aumenta, o grau de desordem do sistema também cresce e pode ser calculado pela seguinte forma: ΔS é igual a ΔU sobre T. ΔS é a variação de entropia, ΔU é a variação de energia e T é o trabalho. De um ponto de vista mais estético, a entropia pode ser calculada por S igual a K vezes IN vezes ômega. S é a entropia, K é a constante de Boltzmann e ômega é o número de números mágicos possíveis para o sistema. Partimos para o seguinte exemplo. Considere as afirmações abaixo. Primeiro, em uma transformação isobárica não varia a pressão. Segundo, em uma transformação isocórica não varia o volume. Terceiro, em uma transformação isométrica não varia a temperatura. Com relação às 3 informações acima, podemos dizer que, primeiro vamos analisar as questões. A primeira é correta. A pressão é constante e as medidas que variam são o volume da temperatura.
A segunda é correta também, é chamada de isométrica e isovolumétrica. Esse tipo de mudança, o volume permanece constante, as medidas que variam são a pressão e a temperatura. E a terceira é errada, porque a transformação isométrica permanece com o volume constante, enquanto a transformação isotérmica mantém a temperatura constante. Então, a alternativa correta seria a letra D. Técnica de manutenção de máquinas pôs para funcionar um motor térmico que executa 20 ciclos por segundo. Considerando-se que cada ciclo o motor retira uma quantidade de calor de 1.200 joules de uma fonte quente e cede 800 joules para uma fonte fria. É correto afirmar que o rendimento de cada ciclo é: letra A, 3,3%, letra B, 23,3%, letra C, 33,3%, letra D, 43,3%, letra E, 53,3%. Vamos partir para a questão. O primeiro passo para calcular o trabalho realizado pela diferença de energia total e dissipada é utilizando essa fórmula. T, Tzinho de trabalho, é igual a Q1, Q1, menos Q2. Pegou? Substituindo os valores dados na questão, T é igual a 1.200 joules, menos 800 joules. Não precisa colocar o diário, mas é mais representando para vocês. Bom, o segundo passo é calcular, que é o seguinte: resultando isso aqui dá 400. 400 joules. Vou colocar mais aqui para frente, né? Pegou? Pronto. Partindo para cá, o segundo passo é calcular o rendimento pela razão entre o trabalho realizado pela máquina e o calor inserido. Ou seja, R é igual a Rzinho é igual a W, que é trabalho também, sobre Q. Pegou? Partindo para cá para baixo, fica 400, que foi o que a gente descobriu de trabalho. 400 sobre o Q1, que é o 1.200. Bom, dividindo isso aqui, dá em faixa, deixa eu ver, 0,333. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4. É isso aqui mesmo. E convertendo, para aproximar, de acordo com a fórmula da questão, fica 33,33%. Então, a questão correta é a letra C. 33,33%. Bom, isso aqui foi a questão e obrigado. Tchau e obrigado. Falou.